Bom dia, pessoal, bom dia a todas e a todos. Professor Murilo aqui falando. E estou gravando esse vídeo então, para fazer a leitura com vocês do material que eu enviei na semana passada a respeito, desse material que eu preparo e envio para vocês para ajudá-los aí na realização das tarefas do diário de aprendizagem, tudo bem? Nós fizemos na semana retrasada já a atividade 3, Nós falamos um pouquinho sobre a precarização do trabalho, E fizemos a atividade lá do diário de aprendizagem juntos, aquela atividade que a gente analisava um pouco, sobre esse fenômeno que tem acontecido, Essa transformação no mundo do trabalho que a gente chama de uberização do trabalho ou precarização do trabalho, E no material que eu havia preparado para vocês, nós fizemos então aí uma história do trabalho, Desde do trabalho, aquele trabalho que cria a própria humanidade das pessoas, até o trabalho na sociedade industrial, na sociedade moderna. E esse momento agora que a gente chama de precarização do trabalho, que é quando as pessoas estão perdendo todos os direitos trabalhistas, Elas estão trabalhando mais e ganhando menos, E sem direito nenhum. E para complementar essas atividades, hoje nós vamos fazer aí as atividades 1 e 2 do diário de aprendizagem, tá? Então eu preparei e enviei na semana passada para vocês esse material escrito, Que era para vocês já darem uma lida nele. E hoje eu faço aqui com vocês a leitura desse material e alguns comentários também para a gente conseguir fazer juntos essas atividades 1 e 2 do diário de aprendizagem do quarto bimestre. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar aqui fazendo a leitura desse material que eu preparei para vocês. Nessa semana, vamos realizar as atividades 1 e 2 do diário de aprendizagem do quarto bimestre. A atividade 1, Comunicação e Trabalho, trata das transformações que o uso de celulares vem ocasionando na linguagem e nas relações sociais. Já a atividade 2, Celulares e Comportamentos, também trata dessas mudanças causadas pelo contínuo desenvolvimento tecnológico que estamos vivenciando nesse início de século. Para refletirmos sobre esse tema tão atual e que diz respeito à nossa vida contemporânea, vamos, neste material de apoio, pensar sobre os impactos trazidos pela vida tecnológica nas dimensões sociais, psicológicas e políticas. Então, bora lá! Então, pessoal, essas duas atividades, a atividade 1 e a atividade 2 do diário de aprendizagem, aí do quarto bimestre da nossa disciplina de História, elas falam um pouco com a gente sobre a questão da tecnologia, Bem, vocês sabem disso melhor do que eu. O uso do celular hoje é quase que, ele ocupa quase uma centralidade, na vida das pessoas, As pessoas usam o celular para tudo, O celular, que era um aparelho de telefone móvel, Ou seja, um aparelho de telefone que você saía com ele, que você levava ele para qualquer lugar, para que, em caso de necessidade, pudesse se comunicar com uma pessoa da rua, Ele acabou se transformando num aparelho que concentra quase a totalidade da nossa vida, Hoje, a gente, mais do que se comunicar com as pessoas, a gente ouve música pelo celular, assistimos vídeo pelo celular, pedimos comida pelo celular, compramos coisas pelo celular, nos informamos pelo celular, assistimos filmes pelo celular, produzimos, Tem produção de vídeo, produção de música, produção de materiais pelo celular. Ou seja, o celular acabou concentrando ali muitas das atividades da nossa vida moderna, da nossa vida contemporânea, Ele acabou sendo um aparelho que está no centro da vida moderna. E é preciso que a gente reflita um pouco sobre isso, se isso é tão positivo assim, E que a gente perceba quais são os efeitos negativos que esse uso do celular, nesse aspecto muito centralizado da nossa vida, se esse uso do celular tão forte que nós vemos fazendo, nesse início de século, ao longo dos últimos anos, quais são os prejuízos que isso pode trazer também para nós, como indivíduos, e para a sociedade de uma forma geral, tá? Então é isso que a gente vai pensar um pouquinho aqui, nesse material que eu preparei para vocês, tudo bem?
porque todo mundo tem celular hoje em dia, todo mundo usa o celular. Nós estamos aqui nos comunicando através do celular, eu gravo esse vídeo pelo meu celular. Mas, como tudo na vida, né, tudo aquilo que é em excesso, ele traz problemas também, né? Então, não necessariamente a tecnologia, ela traz só progresso. Muitas vezes a tecnologia também traz problemas, tanto para nós como indivíduos, como também para nós enquanto sociedade, né? Enquanto conjunto de pessoas que dividem uma vida juntos. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui, ó, coloquei uma foto. Sabem o que é isso aqui? Reconhecem esse aparelho, esse monstrengo? Conhece o modelo acima? Pois é, esse Motorola é um dos primeiros modelos de aparelho celular surgidos desde o final dos anos 1970. O primeiro celular portátil viável, lançado pela Motorola em 1973. Ele tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura e pesava apenas 1 quilo. E a sua bateria durava 20 minutos. Então aqui, pessoal, muitos de vocês podem achar isso algo muito defasado, mas esse aqui foi um dos primeiros modelos de aparelhos de celulares que foram inventados aí lá por volta dos anos 70, ou seja, a coisa de quase 50 anos atrás. 50 anos atrás, né? Vejam como ele era muito diferente dos aparelhos que nós vemos hoje em dia, né? Ele não tem uma tela, né, que você interage com a tela. Ele é como se fosse um telefone sem fio mesmo, né? Então a ideia do aparelho celular original, né, ele foi inventado para ser uma espécie de telefone sem fio que as pessoas pudessem se comunicar, né, fora dos espaços fixos, né, fora da casa, fora do trabalho, né, que fosse um aparelho, um telefone móvel, ou seja, que você anda com ele, que você viaja com ele e pode se comunicar com as pessoas. Esse primeiro aparelho celular, que era gigante, vocês vejam aí, a bateria dele durava apenas 20 minutos, né? Então era tudo ainda muito precarizado, era tudo ainda muito recente, né? Muito inicial. Aqui está um senhor aqui, né? Um dos diretores ali da Motorola, carregando o celular. Olha que tamanho que era esse aparelho celular, né? Nenhum telefone sem fio era tão grande quanto esse aparelho celular. Gigante, né? Imagine você andar com isso para cima e para baixo, falando com as pessoas, né? Imagine levar isso para a escola, né? É impensável, né? Então, esse início do desenvolvimento dos aparelhos celulares, né? Ele tinha essa função primordial, que era ser um telefone móvel, propiciar essa comunicação entre as pessoas longe dos lugares que havia o telefone fixo, né? A pessoa então ia trabalhar, podia levar um telefone celular. Era um aparelho então muito desajeitado, muito grande, né? Olha o tamanho desse aparelho aí. E também a gente tem que sempre pensar no recorte social, né? Obviamente que só quem podia ter um telefone celular nesse momento aí eram as pessoas de mais condição, uma classe média alta e uma classe mais abastada aí, né? A classe trabalhadora e uma classe média baixa, uma classe média, obviamente não tinha condições de comprar um aparelho celular. Isso foi se dando aos poucos, né? Nos anos 80, final dos anos 80, os anos 90, começa mais aí uma popularização do uso, né, e do acesso a esse tipo de aparelho. Jamais uma criança, né, teria um aparelho de celular. Não teria um aparelho de celular tanto porque não havia condições, né, era um aparelho de luxo, quanto também o celular não tinha tantas funções como ele tem hoje em dia, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Símbolos da modernidade e da tecnologia, os celulares foram criados para facilitar a comunicação entre as pessoas e desde então essa tecnologia vem passando por sucessivas e permanentes evoluções tecnológicas, a ponto de concentrarem, neste início de século, quase todas as formas de sociabilidades modernas. É isso que eu comentei, abri aqui o vídeo conversando com vocês, né? Hoje o celular, que no começo era apenas uma forma de você se comunicar com as pessoas, hoje, num aparelho celular, a gente concentra quase todas as nossas atividades, né? Esse ano aqui, vocês estão vendo, nós concentramos até a escola no celular, né?
Foi o celular que nos possibilitou manter aí o nosso contato e algumas atividades. Então o celular hoje, a revolução foi tão grande, né, desde o início da invenção dos aparelhos celulares até ao estágio que nós estamos hoje, que o celular ele acaba concentrando aí quase todas as atividades da vida moderna. Nos dias de hoje, as ligações telefônicas, o motivo que levou à criação dos aparelhos celulares, são as atividades menos realizadas, tendo mesmo aqueles que defendem que ligar para outra pessoa já se tornou algo antiquado e inconveniente, quando o melhor seria enviar uma mensagem por aplicativo. Assim, estamos vendo uma prática da humanidade moderna, o contato telefônico, né, em vias de se tornar uma prática ultrapassada, obsoleta, né? Então hoje as pessoas têm aparelho de celular, mas é muito difícil essa ligação, né? Ah, vou ligar para alguém, disca lá o número e liga, oi, tudo bem? Né? Já eu tenho colegas que já falam que essa coisa de ligar para alguém é inconveniente, que não se deve fazer isso, porque o contato hoje é mais por aplicativos de mensagens, né? Sobretudo o WhatsApp. E algumas pessoas então já acham que essa ligação telefônica, oi mãe, tudo bem? Já está algo ultrapassado, né? Então a gente pode estar vendo aí que a função, né, que levou à criação do celular, ou seja, o contato telefônico, pode estar até desaparecendo, né? Talvez isso seja um costume que a gente já esteja abrindo mão. Tamanha aí essa revolução tecnológica, né, que os celulares têm nos propiciado aí ao longo das últimas décadas. Desde o seu lançamento, diferentes tecnologias foram desenvolvidas para a difusão das ondas eletromagnéticas nos telefones móveis, baseadas na compressão das informações e na sua distribuição. Foi a partir da terceira geração, chamada 3G, dessas tecnologias, desde os anos 1990, que os celulares passaram a ter acesso à internet e outras funções digitais avançadas. Então olha aí, pessoal, a gente viu que nessa revolução tecnológica, né, são várias revoluções tecnológicas que essa tecnologia, o aparelho de celular, vem passando ao longo das décadas, que a gente saiu de um aparelho celular gigante, que a gente viu lá na foto, né, muito grande, pesado e tal, e a gente encontra hoje os aparelhos celulares pequenos, né, fininhos, pequenininhos, que cabem no bolso, né? Ou seja, o celular ele se transforma, tanto na sua forma física, ele deixa de ser um tijolão e passa a ser um aparelho pequeno, discreto, fino, e ao mesmo tempo ele passa a ter muito mais funções nesse aparelhinho pequeno do que tinha aquele aparelho grandão, né? Aquele aparelho grandão só fazia ligações. Esse aparelho pequenininho, fino, ele além de fazer ligações, ele acessa a internet, ele tem Word, você faz o que você quiser nele, é um microcomputador, né? E as tecnologias que foram aí, né, possibilitando que os aparelhos celulares sofressem essas transformações tecnológicas são chamadas aí de gerações, né? Então foi a partir da terceira geração, a chamada 3G, no final dos anos 1990, que os aparelhos celulares passaram a ter acesso à internet e a outras funções digitais aí. Desde então, a vida conectada à internet passou a ser cada vez mais intensa. De apenas aparelhos telefônicos que permitiam a comunicação à distância móvel, os celulares se transformaram em verdadeiros microcomputadores, concentrando serviços e possibilidades de trabalho e comunicação que envolvem praticamente toda a vida moderna. Ouvimos músicas, fazemos chamadas de vídeo, conversamos em grupo, emitimos documentos públicos oficiais como a CNH, pedimos comida, produzimos vídeos, dentre muitas outras atividades, né? Então, assim, essa transformação da sua invenção até hoje, o celular hoje ocupa um papel central na vida moderna das pessoas, né? Você acessa a sua conta no banco pelo celular, paga a conta, emite documento, reúne 10 amigos e faz uma chamada de vídeo, ou seja, o celular está no centro da vida moderna. Atualmente está em discussão o desenvolvimento da quinta geração, a chamada 5G, ou seja, vem mais uma revolução tecnológica por aí. Com a tecnologia 5G em desenvolvimento, a conexão se tornará muito mais rápida e permitirá outras aplicações que poderão revolucionar a sociedade.
Sua resposta rápida permitirá até que carros andem sem motoristas. Então aí nós estamos vendo aí hoje atualmente, né, o desenvolvimento da tecnologia 5G, né, tá até causando uma certa guerra aí comercial entre Estados Unidos, China, né? Mas enfim, o que a gente sabe é que vem mais uma revolução tecnológica por aí, né? E a nossa vida vai estar mais conectada ainda, né? A ponto de especialistas dizerem que a geladeira, carro, tudo vai estar conectado através do celular. Então a gente vai entrar aí numa vida muito mais conectada do que a gente já tem hoje. Se prepare. Mas tanta tecnologia também tem o seu preço alto. A retenção de dados pessoais dos usuários, a exposição de informações importantes de cada indivíduo são apenas alguns dos efeitos colaterais de tamanha revolução tecnológica, que também tem acentuado as desigualdades socioeconômicas e causado prejuízos psicológicos e políticos neste início de século. Então, pessoal, apesar de tudo parecer tudo muito bom, tudo muito bem, né? Tecnologia para não acabar mais, tudo tem o seu preço, né? À medida que a gente coloca tanto a nossa vida, concentra toda a nossa vida num aparelho de celular, nós deixamos nossos dados todos aí, nossas informações. E quem tem essas informações? As empresas de tecnologia, né? Ou empresas de redes sociais como Google, como Facebook e WhatsApp, que aliás tem o mesmo dono, né? Então, essa revolução tecnológica permanente e sucessiva que nós temos visto nesse início de século, que fez com que quase todas as nossas atividades estivessem concentradas no celular, isso também traz problemas para a gente. Problemas a nível individual, a nível psicológico, problemas a nível social e problemas a nível político. E é isso que a gente vai examinar um pouquinho aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a chamada exclusão digital, né? Quer dizer, a vida moderna é para todos? Todos têm acesso a essa vida moderna? Essa tecnologia toda? Vamos ver? Uma pesquisa divulgada esse ano, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apresentou um cenário não tão tecnológico em nosso país. São mais de 46 milhões de brasileiras e brasileiros que não têm acesso à internet, o que significa dizer que 1 a cada 4 brasileiros estão excluídos digitalmente. A exclusão digital não fica restrita apenas à falta de internet para lazer. Como vimos, a principal forma de sociabilidade neste início de século se dá através das conexões, o que significa que não ter acesso à internet, ou ter acesso precário à internet, pode excluir cidadãos de usufruir de direitos sociais fundamentais, como educação e trabalho. Ou seja, pessoal, o nosso país ainda é um país que muitas pessoas, olha aí, 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Ou quando tem um acesso à internet muito precária, né? E isso impacta não apenas no lazer da pessoa. A pessoa não pode ter WhatsApp, não pode ter rede social. A pessoa fica excluída de direitos sociais, como o direito à educação, né? Na nossa escola mesmo, nós vemos muitos colegas que não têm acesso à internet ou não têm um celular que comporta o acesso à internet para estabelecer esse contato que nós fomos obrigados a estabelecer nesse ano com as aulas remotas, com as aulas à distância por conta da pandemia. Ou seja, são colegas nossos que estão tendo o seu direito à educação negados por conta da exclusão digital, né? Quando o correto deveria ter sido a prefeitura da cidade, a Secretaria da Educação, ter oferecido a todos os alunos um tablet e acesso à internet para que eles pudessem assistir às aulas remotas. Isso deveria ter sido dado um tablet para cada aluno, por matrícula, né? Então, quando o poder público não faz isso para com os seus alunos, ele está negando o direito à educação aos seus alunos. E é algo que nós temos que cobrar. Essa exclusão escancara um fato que muitas vezes é minimizado no Brasil: a desigualdade social e econômica. A desigualdade social e econômica brasileira é alicerçada no país pela sua colonização por Portugal
e pela presença do trabalho escravo em 75% da nossa história. Assim, a classe trabalhadora, mulheres, negros, pessoas que não estão nos centros urbanos têm seus direitos ameaçados pela exclusão digital. Ou seja, quem não tem acesso à internet ou não tem acesso aos aparelhos, né, tecnológicos aí, geralmente é a população trabalhadora, os trabalhadores, né, a população que não mora na cidade, né, a população que mora na zona rural, né, as pesquisas também mostram que esse recorte atinge as mulheres, atinge as pessoas negras, ou seja, acaba reforçando uma desigualdade, né, que já vem desde o começo da nossa história, né, com a escravidão, né, que 75% da história do nosso país é formada pelo trabalho escravo, ou seja, pela exploração inaceitável das pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, um dos efeitos aí negativos dessa sucessiva tecnologia que nós temos visto hoje é a exclusão digital. Vamos ver um segundo efeito negativo, que é a questão psicológica. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso diz muito respeito ao uso que cada um de vocês, cada um de nós, fazemos do celular. Tudo bem? Vamos ler aqui? O uso como vício, depressão e doenças mentais pelo uso excessivo dos celulares. A concentração de várias atividades da vida moderna nos aparelhos de celulares, trabalho, lazer, vida social, né, é um fenômeno recente. Como vimos, foi a partir da tecnologia 3G, nos anos 90, que esse processo começou, tendo se acentuado, na realidade, a partir dos anos 2010. Assim, aqueles que têm mais de 25 anos não cresceram conectados nesse mundo virtual. Viveram sua infância e adolescência em um mundo não virtual e, portanto, precisaram se adaptar aos novos tempos. Já os mais novos, aqueles que cresceram em um mundo conectado, veem o uso dessas ferramentas tecnológicas naturalmente e não percebem que o excesso do uso dessas tecnologias tem impactos psicológicos aos usuários. Olha só, pessoal, esse uso que a gente faz do celular para tudo hoje, né? Para conversar com as pessoas, para conversar com os amigos, para ver os amigos, para procurar trabalho, para gravar vídeo, para assistir filme, para pedir comida, isso tudo é muito novo, é muito recente, né? Tem aí esse uso muito intensivo do celular, tem 10 anos no máximo. Assim, pessoal, quem é um pouquinho mais velho, quando nasceu e cresceu, não cresceu nessa realidade, né? De usar tanto o celular assim. Então, essas pessoas, quando começaram a ver que o celular estava concentrando cada vez mais a vida das pessoas, viram isso com um certo estranhamento, porque era uma novidade para eles. Já as crianças mais novas, talvez da idade de vocês, cresceram nesse ambiente, talvez, né? Nesse ambiente em que o uso do celular sempre se fez muito presente para quase tudo. E quando a gente cresce usando uma determinada coisa, um determinado costume, a gente tem a tendência a achar aquilo natural e não percebe as contradições, não percebem os excessos e os problemas que esse uso excessivo dessas tecnologias podem trazer a todas as pessoas. Já existem várias pesquisas científicas comprovando que o uso excessivo ou em horários inapropriados do celular comprometem o desenvolvimento e adoecem psicologicamente crianças, adolescentes e adultos. A chamada luz azul inibe a secreção da melatonina, o hormônio que avisa ao nosso corpo que está na hora de dormir. Essa desregulação afeta o processo de crescimento nas crianças e adolescentes, podendo causar problemas diversos. Além disso, o uso excessivo do celular, jogos e rede social está ligado ao aumento de casos de depressão, crises do pânico e ansiedade e sentimento de isolamento social. Então, pessoal, geralmente quando as pessoas usam muito o celular antes de dormir, entram no quarto escuro, ficam usando o celular lá horas e horas até antes de dormir, isso tem um impacto que é cientificamente comprovado. Aquela luz que sai do celular, que se chama de luz azul,
né? Ela penetra, ela passa pelos nossos olhos e vai até o nosso cérebro, né? E ela altera os nossos hormônios de crescimento e altera também o nosso relógio biológico. Por quê? Porque o nosso corpo, ele compreende que quando chega ao final da noite, quando se apaga a luz, é hora de dormir. Então o nosso corpo vai naturalmente descansando, se desligando, para a gente poder descansar. Quando a gente consome muito celular antes de dormir, deitado à noite, num quarto escuro, aquela luz dá um recado para o nosso cérebro dizendo que não, nós não vamos dormir aquela hora. E o nosso cérebro então passa a ficar confuso, né? Que horas que essa pessoa vai dormir? Ela não vai dormir mais? E aquilo descontrola todo o nosso organismo interno. E isso causa problemas de crescimento para crianças e adolescentes, além de afetar, né, o nosso desenvolvimento psíquico também, deixando as pessoas mais vulneráveis a desenvolver depressão, crises do pânico e ansiedade, além de sentimentos de isolamento social. Então, pessoal, isso são esses efeitos do uso do celular à noite, antes de dormir, são comprovados pela ciência e vocês devem ficar muito espertos com isso, tá? Ao passar a falsa impressão de uma vida social, o uso excessivo de celulares e redes sociais reforça sentimentos de isolamento social, afastando muitas vezes o adolescente do convívio com a família e com os amigos presenciais, né? Outro efeito aí negativo do uso excessivo dos celulares, que vocês devem ficar bem alertados, é uma falsa impressão de vida social. Porque você fica ali no seu celular, acessando as redes sociais, né? Entra na página de um, entra na página de outro, segue alguém, né? Vê a foto de um de outro, dá uma impressão que a gente está tendo uma vida social, né? Que a gente está se relacionando. Mas isso é falso, porque nós estamos na realidade trancados num quarto, né? Fingindo que estamos tendo uma vida social quando não estamos, né? E isso gera também um efeito muito negativo que afasta esse adolescente das pessoas que estão de fato do seu lado, que é a sua família e os seus amigos ali, o seu vizinho, né? Os seus primos, as pessoas que estão próximas a ele, tá? E esse sentimento de isolamento social, ele vai também se aprofundando, e a pessoa vai ficando cada vez mais reclusa, né? Cada vez mais distante, vai perdendo esses contatos presenciais com essas pessoas e também vai desenvolvendo depressão. Então, cuidado, pessoal. O uso excessivo de celular e o uso excessivo das redes sociais são uma armadilha. Outro efeito negativo é a falsa sensação de felicidade permanente exibida nas redes sociais. Os chamados influenciadores, ou artistas e modelos, pessoas que têm um número alto de seguidores nas redes sociais, postam diariamente fotos e vídeos em que aparecem felizes a todo momento, em lugares bonitos, cercados por pessoas atraentes, ostentando bens caros, geralmente patrocinados por marcas. Esse fenômeno é ilusório, porque sabemos a felicidade não se conquista pela busca de bens materiais ou por uma lista de seguidores. Ao seguirmos uma personalidade dessas nas redes sociais, estamos, consciente ou inconscientemente, buscando essa forma de vida, que não é real, e ficamos insatisfeitos por não usufruirmos daqueles bens, daqueles amigos, daquelas festas, o que causa adoecimento mental, como depressão, isolamento social e ansiedade. Aqui também é outro efeito muito ruim do uso das redes sociais, que vocês devem ficar muito em alertas, né? A rede social, ela traz uma falsa ideia de realidade, né? Quando você segue alguém na rede social e a pessoa põe todo dia lá uma foto toda bonita, num lugar bonito, tá todo dia na praia, tá todo dia viajando, cercada de amigos, ou seja, aquela ideia, ela passa uma ideia pra gente de que ela tem uma vida perfeita, né? De que ela é muito feliz, né? Ela posta fotos ostentando, né, bens caros, um carrão bonito, um relógio muito bonito. Geralmente elas são patrocinadas por marcas, né? As marcas pagam essas pessoas para que elas postem fotos usando determinados produtos, para gerar esse desejo em quem está vendo aquilo pela rede social em comprar aquele produto, achando que comprando aquele produto a pessoa será muito feliz, né?
Quando não, né, pessoal? A felicidade, ela não está nos bens que a gente adquire, né? A felicidade, ela acontece por um estado de espírito, né? Por relações sociais, etc. Então, quando a rede social, ela traz essa falsa imagem de realidade, e uma falsa imagem de realidade de uma falsa sensação de felicidade. A gente passa a acreditar, a gente passa a buscar a vida, uma vida igual à vida daquela pessoa que a gente está seguindo nas redes sociais. Porque a gente vê que todo dia ela posta uma foto em um lugar, viajando, usando um determinado relógio, um determinado brinco, com um determinado carro. A gente quer aquilo pra gente também. Mas aquilo é uma farsa, aquilo não existe, né? A pessoa monta aquela página, aquela rede social para conseguir seguidores, né? Que no fundo esses seguidores, né, que somos nós que estamos seguindo essas páginas, nós estamos buscando uma felicidade, uma vida como essa, mas essa vida não existe, tá? Aquilo lá é feito justamente para atrair seguidores, tá? Muitas vezes aquela pessoa tá tão bonita na foto, né? Tá perfeita na foto, mas na verdade ela usa filtros para esconder os defeitos que todos os seres humanos têm. Tudo bem, pessoal? Então tomem cuidado, não achem que as pessoas que vocês seguem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a vida que elas apresentam é a vida real delas, que não é. Isso só faz com que a gente fique desgostoso da nossa própria vida, né? Que a gente não aceite a nossa própria vida, não aceite a nossa própria pessoa, o nosso próprio corpo, as coisas que a gente tem, e fiquemos infelizes, ou seja, aquela falsa sensação de felicidade traz pra gente uma infelicidade real, uma insatisfação, uma não aceitação da realidade que nós vivemos. Então, assim, e isso causa aí isolamento social nas pessoas, depressão, não aceitação, né? Crises do pânico, né? Então esses são, eu acho que um dos efeitos piores das redes sociais. É achar que existe uma felicidade em 100% de felicidade, né? De achar que as redes sociais, elas trazem pra gente uma vida perfeita. Na verdade não, é uma grande cilada, né? Já diria o grande Pedro, do Carga Pesada. Então olha aqui, ó, os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. Então prestem atenção nisso, mostrem para os seus pais, avisem seus irmãos. Olha só, estudo do King's College concluiu que essas crianças e adolescentes têm maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento atrofiado e depressão. Olha só, falta de sono no longo prazo reduz os hormônios da melatonina, que prepara o corpo para o sono, reduz os hormônios da leptina, da saciedade, ou seja, a pessoa vai querer comer mais e pode ficar obesa, reduz os hormônios GH, que é do crescimento, ou seja, pode afetar até o crescimento da pessoa, e reduz os hormônios do cortisol, que é da estabilidade emocional e do controle de inflamações. Então, todos esses prejuízos aí, pessoal, eles são causados pelo uso do celular antes de dormir. Então, olha só, a luz forte, a forte luz que penetra no olho, confunde o relógio biológico. Não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta, ou seja, fazem com que a pessoa não consiga dormir. Isso pode levar a problemas de comportamento e de atenção às aulas. A criança demora para dormir, acorda mais, às vezes, e descansa menos. E prejudica também o processo da memória. Então, olha só, quantos prejuízos o uso do celular antes de dormir causa nos adolescentes. Nas crianças, nos adolescentes e nos adultos, tá? Em todas as pessoas. Então, usem o celular, mas parem de usar o celular umas 2 horas antes de dormir, né? Lê um livrinho, né? Ou fica ali com os seus irmãos, com a sua família antes de dormir, tá bom, pessoal? Porque os danos aí, né, podem ser muito complicados para vocês. Olha só, o que fazer? Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas, ou seja, sem usar o celular, antes de ir para a cama. Reduzir a intensidade da luz emitida. Manter o telefone longe, porém do quarto, não resolve. A expectativa de receber mensagens é suficiente para atrapalhar o sono. Essa coisa das mensagens também, né? Fica toda hora abrindo o WhatsApp para ver se chegou uma mensagem nova, né? Mesmo que a gente saiba que a mensagem que pode vir a chegar não é nada importante.
né? Mas o nosso cérebro fica ligado, esperando aquela mensagem. Isso também atrapalha o nosso cérebro, né? Para que ele prepare o nosso corpo para o descanso. Tudo bem, pessoal? Então ficam aqui essas dicas super importantes para vocês. E um terceiro fato aí que eu quero conversar com vocês sobre o desenvolvimento dessas tecnologias, né, das redes sociais, da internet, no celular, também outros efeitos negativos agora de um ponto de vista maior, de um ponto de vista da sociedade, né? Que são aí as redes sociais e a manipulação política, as fake news e os discursos de ódio. Outro fenômeno surgido após a intensificação do uso dos celulares, da internet e das redes sociais foi a manipulação política através das chamadas fake news, notícias falsas, e a proliferação dos discursos de ódio. Esse fenômeno não está restrito no Brasil, mas vem atingindo vários países do mundo, o que mostra que é um fenômeno global. Ou seja, isso não está acontecendo só no Brasil, acontece em diversos outros países, tá? Que é quando grupos políticos usam, né, das redes sociais para produzir notícias falsas e discursos de ódio, buscando manipular o debate. Então, muitas vezes, vocês devem ter isso na família de vocês, né? Pessoas que compartilham uma determinada notícia pelo WhatsApp, compartilham uma determinada notícia pelo Facebook. Só lê a manchete do jornal, né? Compartilha lá uma matéria de jornal. A matéria diz lá, a manchete, né? Fulano foi pego fazendo não sei o quê. Não abre aquilo lá para ler a matéria, não lê mais a matéria, não lê o texto, só lê a manchete, só lê o título. E daí já forma uma opinião a partir daquilo. Ou então, só se informa, pessoas que só se informam através do Facebook e do WhatsApp. Não acessam o site de um jornal para ler, do jornalismo profissional. Não acessam. Não vão em busca de dados oficiais para saber se aquela matéria que ele compartilhou no WhatsApp ou no Facebook é real. Apenas compartilham e vão formando com isso uma determinada opinião sobre a realidade que é falsa, né? Então vamos lá. As consequências não têm sido boas. As fake news têm interferido nos processos políticos e corroendo, ou seja, prejudicando democracias ocidentais. Isso já aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil. Já os discursos de ódio têm gerado um aumento da intolerância e da violência contra grupos sociais, como imigrantes, refugiados, mulheres, negros e a população LGBT. Discursos de ódio são discursos que às vezes aparecem em forma de meme nas redes sociais, ou no WhatsApp, no Facebook, que sempre tem como vilão um determinado grupo social, né? Então nós temos visto muito isso esse ano, que estamos passando por essa pandemia, memes que são compartilhados na internet dizendo que tudo é culpa dos chineses, né? Que os chineses fabricaram o vírus do coronavírus, né? Da Covid-19, e espalharam pelo mundo para dominar o mundo. São mentiras que não têm fundamentação científica, né? E que só servem para quê? Para criar entre as pessoas um ódio em relação aos chineses, né? No início do ano, um homem chinês foi morto em Londres aos gritos de fora coronavírus. Então, pessoal, por isso que a gente fala que essas mensagens são discursos de ódio, porque essas mensagens sempre colocam em algum grupo social, seja os chineses, sejam os imigrantes, né? Sejam a população negra, a população LGBT, que sofre bastante com isso, sempre são memes que colocam essas pessoas como as vilãs, as culpadas de uma determinada situação, gerando intolerância, gerando violência contra essas pessoas. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso é uma forma de produção de violência. Tudo bem? As chamadas fake news não são novidades na história. Em muitos momentos da história, notícias falsas foram intencionalmente produzidas para interferir em processos políticos e instalar regimes autoritários. Porque, né, pessoal, grupos políticos que produzem notícias falsas não podem ter boa intenção, né? Porque quem tem boa intenção vai disputar uma eleição, né? Vai querer discutir a política debatendo fatos reais. A diferença é que com as redes sociais se desenvolveu uma verdadeira indústria clandestina e ilegal de produção de notícias falsas, com o objetivo de interferir em processos políticos.
Essas falsas notícias são disparadas por robôs em redes como Facebook e WhatsApp e buscam mobilizar os cidadãos para uma determinada causa. É uma forma de manipular o debate político e conseguir êxito no tapetão. Então, usando um exemplo de novo do coronavírus, eu já vi, por exemplo, memes compartilhados na internet que diziam o seguinte, né? Não vamos comprar nada da China, né? Porque esses chineses são não sei o quê. Isso quando começa a ser compartilhado por muitas pessoas, milhares de pessoas, gera uma hostilidade, ou seja, um certo rancor das pessoas contra os chineses, né? E nós sabemos que tem no Brasil, né, tem uma população, né, asiática muito grande e que podem sofrer as consequências disso, né? Pessoas trabalhadoras que estão aqui trabalhando, ganhando a vida honestamente, podem sofrer aí hostilidades, agressões, né? Ou mesmo perder trabalho por conta disso. Isso acontece, está acontecendo esse ano com os chineses, mas acontece com a população negra, acontece com mulheres que se posicionam, acontece com a população LGBT, né? As pessoas são mortas por conta da sua orientação sexual, né? Então nós não podemos admitir que esses discursos de ódio, a gente não pode comprar esses discursos de ódio, né? Porque a gente fala assim, não, mas eu só estou compartilhando. Não, você está ajudando a promover um discurso de ódio. E isso é inaceitável. Tudo bem, pessoal? Isso é crime, inclusive. Essas pessoas que fazem isso não são boas pessoas. Um exemplo, no ano de 2016, os eleitores britânicos do Reino Unido, né, lá na Inglaterra, se submeteram a um plebiscito para decidir se o Reino Unido deveria deixar a União Europeia. Esse processo ficou conhecido como Brexit, que em inglês significa saída britânica. Então eu vou dar um exemplo para vocês de como essas fake news interferem na política e causam discursos de ódio. Em 2016, a Inglaterra, né, o Reino Unido, estava discutindo se o país sairia da União Europeia. A União Europeia é uma aliança entre todos os países da Europa. Então eles têm ali, nessa aliança, né, eles fazem comércio entre si, os cidadãos de todos os países podem ir, né, visitar os países daquela aliança sem passar aí por precisar de documentos e tal. Então, pessoal, eles estavam discutindo se deveriam deixar a União Europeia. Esse processo ficou conhecido como Brexit, que é a saída britânica. Durante a campanha para a realização desse plebiscito, né, ou seja, os eleitores britânicos iam votar se eles queriam sair ou não da União Europeia. Os eleitores britânicos receberam inúmeras notícias falsas pelas redes sociais, as chamadas fake news, cuja produção e disseminação era realizada por parte do grupo daqueles que defendiam a saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, aquela galera que defendia, né, aqueles grupos políticos que defendiam que o Reino Unido deveria sair da União Europeia começaram a produzir notícias falsas e disparar pelas redes sociais para os eleitores. Ao difundir as fake news, esses grupos pretendiam interferir no debate, confundindo a população com as notícias falsas e levar vantagem na opinião pública. Uma das notícias falsas que circularam à época defendiam ideias xenófobas, segundo as quais uma boa parte dos problemas da sociedade inglesa poderia ser explicada pela entrada excessiva de imigrantes. Então, o que dizia uma dessas fake news? Dizia o seguinte, olha, população britânica, né? A culpa dos nossos problemas é dos imigrantes que estão vindo para cá. Então a gente tem que expulsar esses imigrantes e a União Europeia defende esses imigrantes. Então a gente precisa sair da União Europeia para a gente poder expulsar esses imigrantes daqui. Ou seja, colocava a culpa dos problemas internos, colocava, né, a culpa dos problemas internos que havia no país nos imigrantes, ou seja, pessoas trabalhadoras que estavam ali trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do país. Então isso é um exemplo de fake news e um exemplo de discurso de ódio, porque gera uma insatisfação da população contra os imigrantes. Uma das notícias que circularam à época... essa aqui já foi, né? Outras fake news diziam que o Reino Unido destinava milhões de libras esterlinas, a moeda local, para financiar a União Europeia. Notícias que não têm fundamento. Ou seja, eles simplesmente inventavam notícias para colocar os cidadãos britânicos, né, contra a permanência da União Europeia, do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, eles manipulavam a opinião pública
para fazer com que as pessoas quisessem e votassem pela saída do Reino Unido da União Europeia. Essas fake news foram criadas para mobilizar os eleitores a favor da saída da União Europeia, mas a partir da manipulação do debate e da interferência pelas redes sociais. Hoje, já se sabe que o Facebook forneceu ilegalmente dados dos usuários que receberam essas informações falsas. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 e do presidente Jair Bolsonaro no Brasil em 2018 são outros dois fenômenos da era das fake news e da manipulação política e de dados pelas redes sociais. E do discurso de ódio também, né? Atualmente, em virtude da pandemia do coronavírus, muitas fake news vêm sendo produzidas, promovendo a intolerância aos chineses ou indicando medicamentos que não são comprovados cientificamente, como o combate à doença, como a famosa cloroquina. Quem ganha estimulando o ódio, a intolerância e levando em verdade as pessoas, né? O que querem essas pessoas? Produzindo mentiras. Então, pessoal, aqui eu coloco um exemplo para vocês de uma fake news que começou a circular, né? Eles mudaram a capa de um filme, colocaram a foto de um DVD de um determinado filme e alteraram, né, o logo do filme, dizendo que havia um filme sobre o coronavírus chinês há muitos anos atrás. Isso foi uma manipulação, né? Porque a capa desse filme foi alterada, isso aí é um outro filme. Então aí é um exemplo de como eles compartilham essas fake news para gerar ódio nas pessoas, para falar assim, não, a culpa é dos chineses, né? Então a gente não pode cair nisso, galera. Olha aqui, como identificar notícias falsas? Considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão e o contato. Geralmente as pessoas compartilham notícias falsas de sites muito estranhos. Mundos News Políticas, Folha Política BR, são sempre nomes de sites muito estranhos, tá? Não conhecidos. Vão até esses sites quando vocês receberem, porque geralmente vem só a frase, né? Só o título. Cliquem, vão acessar esses sites, vejam se esses sites não são estranhos. Verifique o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Esse autor existe mesmo? Verifique a data. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente. Muitas vezes tem notícias, pessoas que pegam uma notícia de muitos anos atrás e começam a fazer circular hoje, para dar uma impressão de que aquele acontecimento está se dando naquele momento. Então, por isso, pessoal, que o fundamental, quando você recebe um link com uma notícia, é abrir aquela notícia. Ler o texto daquela notícia e não apenas o título. Ler apenas o título, muitas vezes, dá uma falsa impressão, traz uma inverdade. É preconceito? Avalie seus valores próprios e crenças, né, que podem afetar o seu julgamento. Notícias que colocam a culpa de um problema muito grande em um determinado grupo de pessoas, isso é perseguição, né? Consulte especialistas, né? Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito, né? Hoje tem sites que checam se a informação é falsa ou se é fake news. Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise o site e o autor. Eu me lembro que uma vez uma tia, na Copa de 2014, postou um texto, né, que diz que descobriram que a Copa tinha sido vendida e contava detalhes lá e tal. E ela acreditou nisso. E daí eu fui ver o site, era um site de humor, ou seja, era um texto escrito para tirar sarro daquela derrota humilhante que o Brasil teve, né, do 7-1, o famoso 7-1. E daí, para tirar sarro daquela derrota que o Brasil sofreu, escreveram um texto lá, inventando, né, que por isso que o Neymar saiu num jogo antes, porque ele não tinha aceitado, ou seja, criando uma teoria da conspiração para dizer que a Copa tinha sido roubada no Brasil. E ela não entendeu, essa tia minha que compartilhou, ela não entendeu que aquilo era uma ironia, que aquilo estavam tirando sarro da situação. E ela acha até hoje que a Copa foi comprada e, né? Imagina, você acha que para se comprar uma Copa do Mundo, né, você envolve centenas de pessoas. Não tem como ser um negócio tão sigiloso assim, né? Fontes de apoio. Clique nos links, verifique se a informação oferece apoio à história, né? Leia a matéria, né? Veja se aquilo tem coerência, se aquilo faz sentido. E leia mais, né? Se acontece um determinado acontecimento, galera, uma determinada notícia, aquilo não vai sair apenas em um veículo de informação.
só naquele que você recebeu no Facebook. Aquilo vai sair em vários veículos de informação, né? Digamos que a notícia é que alguém morreu. Não vai sair só num determinado veículo de informação. Outros veículos de informações vão dar essa notícia. Então pesquise. Aquilo que você está lendo saiu em outros jornais, em outros sites. É uma forma de você identificar se aquela notícia é falsa ou não. E aqui tem mais também, galera, né? Para vocês identificarem as notícias falsas, as famosas fake news. Esse talvez seja um dos principais problemas que nós estamos enfrentando hoje, tá? Então, se tiverem dúvida, podem me chamar também aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom? Porque quanto mais a gente souber identificar essas notícias falsas e esses discursos de ódio, mais rápido a gente vai sair desse atoleiro que a gente se enfiou no país, né? Então, pessoal, um abraço aí, façam as atividades 1 e 2, que fala sobre tecnologia, né? E até mais.